E tudo que a gente está falando aqui, e esse episódio agora, me fez lembrar de um vídeo que eu acho que eu já tinha visto, mas confesso que eu vi ele novamente hoje e me chocou até pela frieza e pela franqueza do que foi dito pelo Richard Fisher, que foi presidente do Federal Reserve de Dallas. Então, deixa eu botar aqui essa fala dele e aí depois volta para mim porque realmente é impressionante. Então vamos lá. Richard, you were there. I was there. Are you taking credit for this nearly 200% rally in the S&P since then? It's actually 2.6x since it bottomed in March of 2009. By that point, the Federal Reserve obviously cut rates to zero, but also had doubled its footings to 1.75 trillion, first round of QE, and that was the beginning of the takeoff. So I think the congratulations should really go to Ben Bernanke and his committee. I had the privilege of serving on that committee, but it obviously ignited a rally that has continued to this day, with some toing and froing at the very end. But really, since the end of QE3 back in 2014, it hasn't been quite as robust. I know you've warned about the efficacy of the last QE. Right. I voted against QE3. But do you think that central banks still have the power behind the stock market? I think that power is running its course. I like to say that we injected cocaine and heroin into the system, and now we're maintaining it on Ritalin. How's that? You know how do you come back to that one? Yeah, But no, seriously, central banks they did more than enough, and unfortunately, fiscal policy never followed through, and that's what everybody's waiting for. But this has been a hell of a rally, and companies have taken advantage of it to reposition themselves and buck up their bottom lines, their returns on shareholders, and. But are you surprised that it hasn't really had as much of the desired effect in the real economy? I mean, part of the aim of QE, right, was to stimulate asset prices, create a wealth effect, which would then go down to the middle income categories. It hasn't worked as effectively, and it took longer. In this 7-year cycle, we're now getting to a point where unemployment has come down. We're seeing some wage price increases, which is good, not bad. Inflation is coming up, according to the Dallas Fed trim mean. It's now 1.7%. The last numbers was 1.9, so we're getting closer to the 2% category. It just took longer, and it took longer because we have absolutely feckless fiscal authorities, the Congress and the President of the United States. Assim, é realmente chocante e até repugnante para mim ver ele falando com essas palavras, com essa franqueza, e acho que ele nem percebe isso, porque genuinamente ele deve acreditar que o Fed faz é bom para a sociedade ou é bom para a economia, mas é claro que eu discordo disso, e eu quero avaliar essa fala dele porque é muito ilustrativa de tudo o que está acontecendo. Mas antes eu quero separar uma questão, porque eu falo muito sobre Fed, sobre mercado, investimentos, e o que eu vou falar agora não é sobre investimento. Sim, que a gente pode analisar as atitudes do Fed, essas políticas, e todo esse hiperativismo de política monetária, injeção de liquidez, e eu faço isso para ajudar vocês a se posicionarem melhor, ou a se protegerem, ou até mesmo a aproveitar e surfar essa onda de criação de dinheiro e como tudo isso impacta os ativos. Isso é uma forma de analisar o mercado e eu faço bastante disso aqui. Mas não é o que eu quero fazer agora. Agora é o Fernando colocando o chapéu de formulador de política pública, caso eu fosse um congressista americano com o poder de influenciar a opinião pública, porque esse sistema monetário que nós temos aí, ele é moralmente condenável e traz uma série de consequências prejudiciais para a cooperação social e tem efeitos reais na economia, como por exemplo de desigualdade de riqueza, que é uma das consequências das atitudes do Fed, e eu até vou colocar uns gráficos para falar sobre isso, porque o próprio Fisher fala sobre isso, a criação do efeito riqueza. Eu já vou voltar a esse ponto. Mas, então, eu queria apenas deixar bem claro, uma coisa é você analisar o Fed para se posicionar no mercado, ok, beleza, mas agora não é isso que eu estou fazendo. Então, não tomem esse vídeo como qualquer conclusão de como eu vou me posicionar no mercado. Não é esse o meu objetivo. Meu objetivo agora é realmente uma análise crua e fria dessa realidade do sistema monetário vigente. Então agora, falando da fala do Fisher,
Ele realmente parece estar se gabando do que o Fed fez, ele até tem na ponta do lápis ali o 2,6 vezes o que cresceu o mercado americano desde que o Fed baixou as taxas de juros, iniciou QE1, QE2 e QE3, o Bernanke e todo o comitê dele, do qual o Fischer fazia parte. Ele até usou a palavra que foi ali que o mercado começou a decolar, take off, e que ele diz que o Fed injetou cocaína, heroína e agora mantém os mercados sob Ritalina. Assim, um ex-membro do Fed usar esse tipo de palavra, eu já fiz isso para estressar um ponto, talvez para ridicularizar, mas o cara que estava lá dentro executando essas políticas, realmente isso chama a atenção e até por esse ponto que me parece ser mais repugnante. Claro que ali ele já não estava mais como membro do Fed, já tinha saído, ele saiu em 2015, aquilo era 2016, então ele já estava numa condição de falar abertamente, com toda a transparência, o que eles faziam. Se ele tivesse ainda com um chapéu do Fed, ele teria sido muito mais comedido. Mas ali ele estava à vontade, rindo, se gabando. E por isso que o que eu falo aqui de injeção de liquidez do Fed, que isso tem efeitos reais na economia, isso não pode ser menosprezado. E por isso que eu defendo a ideia de que nenhum grupo de pessoas poderia ter tamanho poder de imprimir dinheiro em qualquer montante, sem nenhum esforço econômico, imprimir 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão ou 100 trilhões exige o mesmo esforço do Fed, que é simplesmente escrever aqui, hoje na forma eletrônica, quanto que eles querem criar de dinheiro.